Falando em abuso, a gente já vai começar com um grande abuso. A gente tem o convite recebido por Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil. E nós temos essa matéria. Vamos colocar aqui a primeira matéria para vocês. Olha só. Da Revista Oeste, todo mundo recebeu o convite deste e-mail, diz Eduardo Bolsonaro, ao contestar nas redes sociais e nos meios de comunicação a decisão do Alexandre de Moraes. O parlamentar questionou as exigências feitas pelo ministro da Suprema Corte. Eu tenho aqui um pequeno vídeo, ele tem um vídeo muito maior, o Edu, né? Mas eu quero colocar um trecho para vocês desse vídeo que ele publicou nas redes dele. O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado. 2 pontos. Aí ele fala aqui, né, o endereço, né, t47inaugural.com é o final. Mas esse e-mail daqui foi o que chegou para todo mundo. Todos que foram convidados pelo Donald Trump receberam este e-mail aqui, vindo deste remetente, que é o pessoal do gabinete do Donald Trump. Eu não estou aqui fazendo gracinha. E todo mundo sabe que eu estou muito, né, nesta intermediação com a família Trump, com o gabinete de transição dele. E eu esperava muito por esse convite. Se eu fosse para falsificar alguma coisa, eu teria feito lá atrás, não agora, né, onde inclusive não falta tanto tempo assim para a posse. Hoje é dia 11 de janeiro, temos 9 dias até o dia 20, que é o dia da posse. E a propósito, eu imagino que os americanos estejam muito furiosos com Alexandre de Moraes, porque é provável que esse e-mail aqui agora esteja com a sua caixa de entrada abarrotada. Espero que não, mas por que divulgar esse e-mail aqui e transformá-lo público? Está em tudo quanto é imprensa desde hoje cedinho. E sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. Ora, eu não sei qual é a experiência que o ministro Alexandre de Moraes tem com relação a posses presidenciais norte-americanos. Eu também não tenho, nunca fui convidado para uma posse presidencial norte-americana. Né? Mas, né, eu adianto a todos vocês que não existe uma formalidade. Não existe algo acima da média. É um e-mail que chega. E você está convidado. E você, inclusive, preenche um link depois do Secret Service, que é o GSI lá dos Estados Unidos, com os seus dados. Tá? Isso aí depois vem de maneira acessória, porque o Secret Service ele tem o controle de todas as pessoas que vão estar nos arredores, não só na cerimônia de posse, mas nos arredores. Tem uma área que ela é isolada, um raio de alguns quilômetros de onde o Trump vai estar, que ela é isolada, que ninguém entra por nada. E a defesa falou de novo, né, e que ia apresentar o que recebeu de convite. Agora, o negócio é muito patético, Paulo, porque abuso atrás de abuso, a gente pode até... o negócio chega a ser tão ridículo, né? O Alexandre de Moraes quer o convite registrado em cartório, notário público, com firma reconhecida, notarizado. Com aquele selo em cera. Ele quer o selo em cera. Ele quer o quê? A marca do brasão, do anel do Donald Trump. Que este animal, que este imbecil está fazendo? Porque é óbvio que todo ditador tem como premissa básica o cinismo misturado com a crueldade, né? A hipocrisia e o cinismo misturados com a crueldade. E nesse caso, o cara ele está inventando subterfúgios para oferecer uma negativa. Chega a ser um negócio patético, Paulo. Olha, e aí tem um primeiro ponto que eu queria comentar, que é o básico, é entender um pouco de taxonomia. Né? Taxonomia é um estudo, é uma forma de aplicação operacional de como você organiza dados, tá? Resumindo tudo isso. E quando a gente olha o modelo de taxonomia do Estado americano, ele tem uma estrutura bem definida. Eles separam tudo por temas. Então, por exemplo, se você pegar ali, qual que é a conta do Twitter do presidente americano? @POTUS, President of the United States of America, certo? E aí, quando o mandato desse presidente termina, ali vira um arquivo. Eles mudam o arroba, por exemplo, desse Twitter, e vira lá, né, o arroba, a conta do 40º tananã presidente, por exemplo, do Trump, 45º, o Obama foi o 44º, o Biden, se vocês entrarem na conta do Twitter dele oficial, @POTUS, vai estar lá, 46º. E dessa forma, a forma que os americanos organizam essa taxonomia é assim. Então eles abrem serviços
cumpre aquele papel, fecha aquele serviço e mantém um arquivo guardado, para não ficar, por exemplo, uma caixa de e-mail com um monte de coisa abarrotada. Por isso que tem aí esse e-mail, o serviço de posse do 47º presidente americano, né? E, obviamente, como é que eles vão enviar isso para o mundo inteiro, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o que me chama a atenção, são duas coisas que eu quero comentar rapidamente. Primeiro, como em cima disso começou uma guerra de narrativas do jogo político. E a gente remete ao que você falou justamente na sua abertura, Marco, a qual eu parabenizo. E realmente, tudo agora virou um jogo político, um jogo retórico, e que muitas vezes oportunidades são perdidas. A gente vê que a esquerda não perde as oportunidades que tem. O próprio Randolph Rodrigues passou uma vergonha bem grande no Twitter por conta desse assunto. Mas o que eu quero chamar a atenção, acredito que é o ponto principal, eu até publiquei no meu Twitter anteontem sobre isso, que é o seguinte: Alexandre de Moraes e o próprio judiciário brasileiro está numa situação um pouco complexa. Porque, independente do que você acha ou não do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele ser convidado enquanto ex-presidente para uma posse do presidente americano, enquanto o titular não foi convidado, é algo inédito, é algo grande e é incomum, né, em relações internacionais no mundo inteiro. Segundo ponto, nós temos aí dois caminhos. Primeiro, Alexandre de Moraes e o próprio STF vão ter que ceder o passaporte do Jair Bolsonaro, e fazendo isso, eles darão impulso a essa força política do Bolsonaro. Outra opção é eles negarem isso e escancarar para o mundo que alguma coisa não está certa dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Algo está fora do eixo. E aí nós temos o judiciário enfiado em uma guerra política a qual ele nunca deveria estar. Nós vemos todos os dias o judiciário querendo se meter no papel do Congresso, querendo se meter no papel do Executivo e também agora se metendo mais uma vez num jogo retórico político, do qual ele deveria fazer de tudo para não entrar, pegando como exemplo a Suprema Corte Americana. Porém, os nossos aqui ministros ou justices, como são chamados nos Estados Unidos, preferem pegar como régua de comparação e para fazer intercâmbio a Suprema Corte do Partido Comunista Chinês. E, Gustavo, eu quero aproveitar isso que o Paulo falou sobre o fato de ser algo completamente peculiar, sui generis, é algo singular que está acontecendo, né? O convite é um convite que reflete uma aproximação gigantesca do governo Trump com o Bolsonaro e com os princípios e valores que o Bolsonaro defende aqui no Brasil. Agora, até quando a gente vai aceitar esse papo que a crueldade ela fica escondida, inclusive, e aqui não é a crueldade só de impedir o Bolsonaro de ir à posse do Trump, é a crueldade de justificar todas as medidas abusivas com base na burocracia. É sempre uma burocracia que ninguém entende direito. É como se o cara tivesse a capacidade de dizer o que é um convite oficial e o que não é, sendo que a imprensa internacional inteira repercute o convite que foi feito, que é inclusive confirmado pela comitiva do Trump nos Estados Unidos. Perfeito, Marco. Na verdade, por essa birra, né, do Alexandre, ele quer dar um verniz institucional, um verniz jurídico para uma decisão que é uma birra, parte de uma birra dele, né, de não aceitar que o presidente Bolsonaro tenha sido convidado, né, então ele quer negar, ele está dizendo, não, vocês estão inventando, isso não existe, cadê o convite? Cadê o papel? Cadê o cartão, né? Então, assim, porque o brasileiro tem essa tara, né, e aí o Paulo trouxe perfeitamente como é que funciona essa questão nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um papel, né, a gente tem que ter um papel, tem que ter um cartão, tem que ter um convite impresso. Eu tive a oportunidade de ser um dos coordenadores da posse do presidente Bolsonaro, né, em janeiro de 2019, e a gente não tinha esse tipo de controle que hoje o Alexandre de Moraes está exigindo dos Estados Unidos. Nós tínhamos uma lista, né, um pré-cheque, que era enviado para várias pessoas, tínhamos e-mails e nós tínhamos o nosso checklist. Óbvio que foi convite impresso para algumas pessoas, algumas autoridades, mas era uma relação completamente diferente do que é
um chefe de Estado ou um ex-chefe de Estado, como no caso do presidente Bolsonaro. Então, nós tínhamos ali toda a parte de imprensa, era um grupo diferente de e-mails, né, que eram enviados para a imprensa. Aí, autoridades estrangeiras, e aí, obviamente, entrava o Itamaraty para fazer esse meio campo diplomático. Não é algo do jeito que o Alexandre quer, ou seja, o Alexandre de Moraes ele quer inovar, ele quer ser talvez organizador de eventos agora, porque ele quer dizer como é que é feito o convite para uma posse presidencial, ainda mais, como bem destacou o Paulo, um convite sui generis, porque o presidente Bolsonaro não é o atual mandatário do Brasil, então é um convite específico para um ex-presidente. Segue um rito específico e segue um rito, inclusive, que o Eduardo falou que está sendo seguido para todos os outros, está sendo enviado por este meio. Então, assim, ele quer dar um verniz institucional para essa cobrança dele, olha aqui, ó, eu não vi nada de oficial aqui não. Agora a questão é a seguinte, sendo provado, como já está absurdamente provado que o Jair Bolsonaro foi convidado, o que ele vai fazer? Qual é a alegação do Alexandre de Moraes para negar o convite? Aí ele se colocou numa sinuca de bico, porque agora ele vai negar e o mundo inteiro vai saber. Jair Bolsonaro foi convidado para a posse de Trump, mas não foi porque o dono do Brasil não deixou ele sair do país. Eu tava com a infelicidade de ouvir antes de entrar no ar, né, o ICL, a CNN, que eu faço de praxe isso daí, e eu acho assim, é um negócio tão grotesco, porque essa turma não consegue de maneira alguma enfrentar um argumento do nosso lado. Eles não têm a capacidade de fazer isso, e é óbvio, né? Porque é tudo uma espécie de projetinho proto-ditador, né? É uma coisa meio grotesca, meio bizarra, mas eles só trabalham no ad hominem. Não tem um acontecimento fático que essa turma começa analisando. Os caras estão tão cegos por ódio que eles começam só atacando. Eu estava ouvindo a análise deles falando do Eduardo Bolsonaro, que faz um trabalho seríssimo, que tem uma condução importantíssima nas relações exteriores, quando se trata de aproximação não só do Trump, mas de muita gente nos Estados Unidos e na Europa, no Oriente Médio, inclusive, e é só adjetivação, é só aquele negócio de criar os espantalhos, e eles ainda vivem, eles ficam tentando, né, reviver o espantalho constantemente do Bolsonaro. E é tão engraçado que a argumentação deles é tão ridícula que eles falam o seguinte: se o Bolsonaro for para os Estados Unidos e não voltar, é um atestado de culpa. Né? Por quê? Porque na ditadura deles, se você sai da ditadura e você não quer voltar, você está assumindo a culpa. Porque não tem como você falar que existe perseguição política no Brasil hoje se você veste se você tem essa cegueira ideológica, né, que é traduzida pela ideopatia que esses caras têm. Mas de novo, né, tudo isso para mim é janela de oportunidade do nosso lado versus o que o sistema vai fazer para contra-atacar ou para reagir. É isso que eu enxergo. Não enxergo arrefecimento de nenhum lado. E toda hora que o Moraes dá uma decisão que o pessoal acha que ele está numa sinuca de bico, não tem a sinuca de bico. Esse é o ponto. Enquanto não tiver povão, massa, com liderança, com ONG, com pessoas falando o tempo todo do Moraes, não tem sinuca de bico. Não tem. Tem uma expectativa de que algo vai acontecer no cenário externo. Não aqui no Brasil. Mas, enfim, tudo isso é muito importante e eu acho que a oposição está fazendo um trabalho fenomenal. Inclusive, eu acho que vão mais de 40 deputados federais que eu vi. A maior parte, claro, todos da oposição, né? Na verdade, acho que a totalidade dos deputados federais que estão indo e senadores, tudo de oposição para a posse do Trump. Vai ser um evento gigantesco, histórico, e a gente vai cobrir ele aqui no Fio Diário também. Você vai cobrir, né, PH? Com certeza absoluta. Sim, sim, com fazer uma coisa especial da posse do Trump aqui no Fio Diário.